Vamos lá, Kati. Desiste. Tô te chamando, Kati. Olha, já novamente, voltou. Já tá vendo, Kati? Eu não tô vendo, não. Nem eu tô me vendo. Não, minha gente, é sério que isso é comigo? A gente já fez isso inúmeras vezes. Eu vou ficar saindo, viu? Não feche mais não encerre não, Sara. Certo, tá bom, não vou encerrar, não. Ela também não tá se vendo. Dá uma olhada na configuração aí do seu celular, se você não mexeu, ela saiu. Ela me pediu pra não cancelar, certo, gente? Então eu vou ficar chamando ela algumas vezes aqui até ela aparecer. Boa noite. Quem aí é psicopedagogo? Levanta a mão aí pra gente ir sabendo. Tô aguardando Kátia entrar. Nadinha ainda, meninas. Vou chamar novamente. Professora, mas fez psicopedagogia, Ana? Agora eu tô te vendo. Você tá me vendo? Vocês estão me vendo? Tô. Eu não estou me vendo. Eu não Agora vou entrar foi. em paranoia Tem por causa nada disso, não. não. Tá tudo certo. Eduarda foi minha aluna ou é de Cátia? Vamos lá, né? Não, não é a Então minha, vamos, não. Cátia. É não? Vamos embora. Vamos embora. Vamos lá. Apareceu aí, pronto. Então deu certo. Boa Tá, noite, todo mundo tá me gente. vendo, né? Qualquer coisa, minha gente, se eu Tá. for saindo assim, me transformando em algo, vocês sinalizam. É. Ah, Ai, a Janjan. Boa noite, né? Agora vamos começar oficialmente, hein, Kati? A ele gente. tá gravando. Eu sou Sara, né? Eu sou sócia da Florescer, junto com Jamile, que é psicóloga. Eu sou psicopedagoga. E Kati está lá com a gente também, como psicopedagoga clínica. E a gente, diante de vários alunos também, né, Kati? Várias pessoas vieram procurar, pedir para a gente falar um pouquinho sobre como é o trabalho clínico. A gente resolveu fazer essa live, Uhum. né, e falar um pouquinho sobre o trabalho da psicopedagogia, sobre um pouco sobre a nossa história, como a gente começou. E aí, Kati, se apresenta, Kati. Com certeza. Pessoal, boa noite, tá? É um prazer estar vendo aqui todo mundo, né, participando desse bate-papo. É bem um bate-papo, uma conversa e também para atender a pedidos, não é? E aí a gente vai fazer isso. Acho que o bom do bate-papo é a construção que a gente vai fazendo nesse processo. Então, eu sou Catiane, tá? Eu atualmente trabalho como professora na rede pública municipal e atualmente também trabalho lá na Florescer, não é? E eu digo que os dias que eu estou lá são os dias de florescer. Que bom. Tem os dias de florescer, é algo assim, muito só de quem vive mesmo. As transformações, as mudanças e tal. Hoje, atualmente, além eu digo que eu sou aquela professora meio raiz, sabe? Para a gente não dizer que os outros não são, então eu digo que eu sou meia raiz. Então eu venho desde o magistério, pedagogia, psico, e o que eu acho incrível no conhecimento, e Sara sabe bem do que eu estou falando, e quem nos conhece sabe bem do que nós estamos falando, Oh, é que quanto mais a gente estuda, mais a gente quer é estudar. pouco, Quanto é mais a gente pouco. aprende, a gente diz, eu preciso aprender É, mais. E aí parece que é uma espécie uma espécie de vício, não é? Porque e é verdade. muito gostoso a gente ir atrás desse conhecimento, é interessantíssimo.
E aí, depois dessa da psicopedagogia, a gente só vem acrescentando. Aí eu fui para a área de neuropsicopedagogia, não é? Também fiz gestão em pós em gestão e coordenação, Para não. neuropsicologia, não tem como parar. E a última, agora, terminei a especialização em ABA, que é análise do comportamento, como é que se diz? Aplicado. A análise do comportamento para a TEA. Pronto, é isso. E é isso. E fora os outros inúmeros cursos de especialização à parte, né? Eu estava fazendo as contas de quantas horas de curso eu adquiri de julho para cá. De julho para cá, somando mais de 2.500 horas de curso. É, É uau, eu é, fico, ai meu Deus, chega a é boca enche muita coisa. d'água. É. É muito gostoso isso. É a É, vida da verdade. psicopedagogia. É essa, correr atrás. Com toda certeza. Assim, eu tenho uma dificuldade, né? Toda vez que eu faço live, agora eu tô viciada em live, eu tenho que me apresentar novamente. Ai, dá uma preguiça, mas vamos lá. Eu sou pedagoga também, de origem, assim como Kati, né? Eu fiz pedagogia na UNEB, eu estou na área de educação há 19 anos, já trabalhei do maternal, ai meu Deus, vou resumir, educação infantil, fundamental um, ensino fundamental 2, médio, cursinho, preparatório para concursos, graduação, pós, é essa a vida. Brasil alfabetizado, tanto lugar. E sou psicopedagoga, fiz o curso em 2010, mas estou atuando há 5 anos na área clínica. Né? E a gente vai falar um pouquinho sobre as áreas, né? Eu estou fazendo pós também em, em análise do comportamento, né? E já fui por outro caminho. Eu fui em busca de formação em cursos com relação a protocolos para o atendimento de intervenção, que eu vou falar um pouquinho para vocês por quê, né? O porquê no decorrer do nosso papo. Kate já sabe. E aí, né, Kate? A Já sim. psicopedagogia, ela surge, gente, né, para ajudar as pessoas com dificuldades na aprendizagem, né? E E aí, dentre a formação psicopedagógica que a gente tem várias, tem a educação inclusiva com psicopedagogia clínica, psicopedagogia institucional, a hospitalar, que às vezes eles separam também, como foi a minha. Uhum. Só que cada área, cada área dessas, ela atua de maneiras diferentes. E assim, o que a gente costuma muito debater sobre isso, eu e Kátia, sempre que a gente tem um tempinho lá na clínica mesmo, a gente conversa, é sobre o papel do psicopedagogo que precisa ser fortalecido pelos próprios psicopedagogos. Porque Sim. o que vem muito é assim, mas a professora de banca, de reforço, viu? Eu falo banca. Do meu filho já tem psicopedagogia, então ele não precisa do psicopedagogo porque a professora já tem, ou a professora da sala de aula já tem psicopedagogia. Ou então, na escola do meu filho já tem um psicopedagogo, eu não preciso ir para a clínica para que ele tenha o acesso a vocês. Só que são abordagens diferentes, sabe? Apesar Olha, DL, a gente vai parando, né? E Apesar olha de. minha mãe também. Sua Olha minha mãe mãe também. Oh, Daqui. prazer! Prazer, dona Daci. Escuto muito da senhora, falar da senhora. O fundamento. A Ediela é minha aluna, ela tem um reforço lá em Petrolina, viu, minha gente? Tô até lhe devendo, né? Divulgar, vou divulgar. E, assim, a base do fundamento acadêmico, do fundamento psicopedagógico, o acadêmico e o teórico, elas são bem parecidas. Só que o psicopedagogo clínico, a clínica ela é focada na intervenção, na avaliação, né? Ela tem uma ênfase na instrumentalização, que o psicopedagogo institucional não tem.
Então, é bem complicado quando chega na escola e diz assim, ah, mas já tem. Gente, o psicopedagogo institucional não é para atender separado na salinha. O psicopedagogo institucional, além, e eu vou abranger a instituição. A instituição pode ser o hospital, a instituição pode ser o RH de alguma empresa, pode ser qualquer área que abra vaga ou que tenha interesse em ter um psicopedagogo, em qualquer empresa, instituição. Mas a gente vai focar mais na instituição de ensino, né? Então, assim, a gente precisa ter esse cuidado, porque na escola, o psicopedagogo, ele está lá para prevenção, para antecipar problemas que podem ocorrer na aprendizagem, para combater o fracasso escolar, para garantir, principalmente, a inclusão, né? Então, para descobrir os meios para que o sujeito aprenda de forma efetiva, para estudar as necessidades do grupo, da equipe. Então, ele não está lá para pegar aquele aluno e ir para outra sala e fazer a intervenção clínica. Até porque a gente tem instrumentos, temos ferramentas que a gente utiliza para fazer essas avaliações. É mais ou menos isso, assim, eu acho. E também é bem abrangente a nossa área e falando também aqui do psicopedagogo institucional, ele também está presente na construção do PPP, né, do plano político-pedagógico da escola, né? Ele que faz aquela junção, né, daquele olhar multi, né? Ele está lá para isso. Então, assim, o Sim, psicopedagogo institucional ele tem uma área extremamente ampla dentro do universo escolar e não é a área clínica. Assim como o professor de banca também, o professor de reforço, ele não é o psicopedagogo que vai atuar. Ele está lá para pegar as atividades que vem na escola e orientar aquela criança a fazer as atividades. Ele não está lá para intervenção isso. clínica. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, principalmente quem está terminando, ou quem está fazendo, e até quem pretende fazer psicopedagogia pensar bastante nisso, assim. Todo mundo fala, ah, quero ir para a clínica. Você sai, se você fez psicopedagogia clínica, você sai habilitado para a clínica. Se você fez institucional, você não sai habilitado para a clínica. Acho que é também muito importante bater nessa tecla. Ah, mas eu queria ir atuar na clínica. Você pode fazer um curso complementar, que tem uma duração mais ou menos de uns Uhum. 6 meses, para a parte clínica, e aí você atuar na clínica. Então, até para as famílias, para as pessoas saberem que é uma coisa séria, né? A gente estuda muito, a gente precisa. Só a formação, ela não dá base para a gente suficiente para o tanto de demanda que a gente tem, né? Ela ainda É. é pouca, né, Kati? Eu vou deixar a Kati falar um pouquinho. Sim, Me sim. empolgo. Sara, eu fico assim, receiosa, preocupada até com algumas colocações que a gente escuta. Você colocou muito bem quando você diz assim, ah, mas na escola a coordenadora já é psicopedagoga. É como mais ou menos assim. Não, a pessoa já pode passar o desodorante porque tomou banho. É mais ou menos assim, entendeu? É Ah, mais ou tomou menos banho, isso. pronto, já pode. E não é assim que acontece na prática, entendeu? Então a gente Uhum. precisa respeitar muito isso. É mais ou menos um outro exemplo que eu dou, bem, bem básico aqui, é assim: Sim, um aluno, para ele fazer parte de uma criança, uma pessoa para frequentar uma piscina pública, né, em clubes, ele precisa fazer periodicamente um exame de pele. Isso é fato, não é? Então a sim. pessoa só entra na piscina se fizer o exame de pele. Aí veja só, você não vê várias pessoas fazendo exame de pele, né? Aí teve gente que uma vez eu me deparei com uma situação que dizia assim: ah, mas tal pessoa, tal médico é amigo meu e ele vai poder fazer o exame de pele da minha filha. Eu não preciso levar de uma dermatologista. Perguntei assim: então você está me dizendo que um oftalmo pode fazer o parto da sua esposa? Não é É médico? verdade. Não é todo É, mundo médico? é verdade. Entendeu? Então é basicamente isso. É cada um no seu quadrado. Porque quando cada um entende qual é a sua função na situação e que a gente não vai ter problema nenhum em dizer, olha, nessa área aqui eu não vou, nessa área aqui não é comigo, entendeu? Essa questão do atendimento da aula de banca, né? Aquela aula mais específica para a criança quando está com a dificuldade da aprendizagem, quando tem
até Tá cortando. entendeu? Para mim Mas não é o psicopedagogo. Tá falhando? tá falhando para mim. Para você está falhando, Tá. gente? Para mim tá falhando também. Entendeu? Mas não é o psicopedagogo que vai fazer algumas coisas, assim também como não são outros profissionais que vão fazer o papel do psicopedagogo, né? Sim, E a gente fala do psicopedagogo clínico, porque existem sim. intervenções, existem situações que você já poderia, ó, ter corrido atrás, ter visto, ter, né, ter sido mais assertivo em uma estimulação cognitiva, em uma intervenção, entendeu? E quando chega mais na frente, a gente vê que o indivíduo ele é o mais funcional possível, porque a intervenção certa foi feita no tempo certo, entendeu? Da maneira correta. Então, isso é A muito viável, Lídia, isso é louvável. É, com certeza. Vendo o pessoal entrando, e é desculpe. isso. Melhorou? Eu acho que melhorou também. Eu não estou mais vendo você travando, não. Eu acho que tá Tá, bom não. agora. O Instagram E, resolveu nos ajudar. e Eu continuo sem aí, me ver, mas tudo bem. tá? Mas a gente tá te vendo. E aí, dentro da psicopedagogia, assim, a gente também, enquanto professora, né, de pós-graduação, já são 10 anos que eu terminei após, então, assim, às vezes eu digo, poxa, será que é igual? Aí, quando eu começo a dar aula, eu vejo. Claro que a gente não dá aula de todas as disciplinas, óbvio, mas a gente vê a ementa do curso, né? E espera-se que os profissionais estejam bem atualizados para trazer outras abordagens, porque a gente tem um público completamente diferente. Assim, a gente tem muito mais. Boa noite. A gente tem muito mais diagnósticos hoje. Acho que hoje a gente tem um cenário mais amplo, né? Antigamente a gente não tinha tanto diagnóstico, né? Fechado, ou iam crianças com alguma dificuldade, mas a gente não tinha esse diagnóstico, esses diagnósticos que a gente tem hoje. E aí, observando como que a gente sai depois da formação de psicopedagogia, a gente sai com aquela base nos protocolos, né? Nas provas piagetianas, nas provas projetivas. Acrescenta aí, Kati, você está mais atualizada do que eu. Eu já tenho um tempinho que eu não estou dando aula para psicopedagogia, mas vamos lá. Mas a Mas é gente isso sai, mesmo. né? A gente aprende a montar aquela caixa piagetiana. Com certeza, a menina está dizendo, uma equipe multidisciplinar preparada faz toda a diferença na evolução de uma criança. Com certeza, com Sim, certeza. E aí a gente vai para o curso, aí a gente aprende a montar a caixa piagetiana, como que aplica as provas, como é que registra esses protocolos, quais são as idades, nananã, e a gente vai por esse processo todo, faz o ditado topológico, fora isso. outras avaliações que a gente tem. E a gente sai, sim, de fato, pronto para atuar, né? A gente sai, você terminou sua pós-graduação, você está gabaritado, você está diplomado, você está formado para atuar. Porém, eu acho que entra uma questão de um bom senso, né? A gente não tem conhecimento, talvez, necessário ou suficiente, né, para ir diretamente para a clínica, né? Então a gente precisa estar bem instrumentalizado, a gente precisa saber primeiro como que a gente quer trabalhar, que faixa etária a gente quer trabalhar, porque a psicopedagogia trabalha de criança, da educação infantil até com os idosos, então assim, Idosos, isso. né, aprender para todo mundo. Assim como a dificuldade pode aparecer para todo mundo, como um transtorno também, Kati vai falar melhor sobre isso. E aí, nessa perspectiva, eu fiquei muito preocupada quando eu terminei o curso, porque eu sempre quis trabalhar na área, mas eu tinha muito receio, porque eu tinha muito medo. Eu disse, meu, vai entrar gente aqui de todo jeito, e o que é que eu vou fazer? Né? Porque, assim, a gente sabe que nem todo protocolo serve para todo mundo, nem toda. Você precisa avaliar. E para você avaliar, Sim, você tem que ter um conhecimento, pelo menos um conhecimento básico desses processos de avaliação. E aí eu queria que Cato falasse um pouquinho sobre dificuldade e transtorno, que depois eu vou falar sobre qual foi a minha escolha, que é a escolha dela é mais baseada, né, Kati,
nessa linha e eu vou falar qual foi a minha escolha e diante desses anos que eu venho estudando, como que eu estou desenvolvendo o meu trabalho. Fala, bonita, que eu não paro, não. Duas pedagogas falando não dá certo. Tá vendo? Então, tem uma outra preocupação minha, nossa, né? Como você mesmo colocou, quando a gente tem um tempinho, quando a gente tira 10 minutinhos para ir entre uma criança e outra que a gente está atendendo, uma das nossas preocupações é a generalização das dificuldades. Então, um exemplo, tem um exagero, tá? E que exagero é esse? Tudo virou transtorno. Tudo virou uma coisa só, e não é assim. A gente sabe que existem crianças, né, adolescentes, adultos até, que realmente vai ter o transtorno e vão ter outros que vão apresentar as dificuldades. Porque uma coisa vai ser a gente lidar com o transtorno da aprendizagem, tá? Dentre desses, tem vários outros que a gente pode citar, e também a dificuldade da aprendizagem. Então, como é que eu poderia diferenciar agora de uma forma muito rápida, porque é muito pano para manga, né? Sim. Então, assim, mas é só para a gente identificar. Eu tenho, todo mundo, eu faço minhas palavras de doutora Ana Beatriz Barbosa, tá? Faço minhas palavras dela quando ela diz o seguinte: você vai procurar em todos os lugares do planeta e você vai ver que não vai existir um ser humano perfeito. Aquele ser humano que você diz assim, pronto, esse aqui está apto para tudo, a qualquer momento, de qualquer jeito, em qualquer lugar. Nós vamos sempre encontrar alguém, né? Todo mundo vai ter um ponto da sua dificuldade, né? Ou seja, da sua necessidade de intervenção, da necessidade de um cuidado. Isso é um fato, todo mundo vai ter. Então, o indivíduo, nós, se a gente parar para pensar, porque aqui em uma sala de aula, quando a gente se depara assim, a gente vê em uma sala de aula, que a professora deu aula de português, de matemática, isso nos anos iniciais, né? Português, matemática, ciência, geografia, história, a mesma professora deu todas essas disciplinas. E por que é que o nosso filho se dá bem em português, mas é péssimo em matemática? Entendeu? Por que é que ele foi excelente em ciências, mas nas outras disciplinas ele não foi tão bem? Aí tem gente que diz, é a professora, é a forma que a professora ensina. Não é. É a forma que o indivíduo aprende. Porque a dificuldade de aprendizagem, ela está exatamente aí, na forma que o indivíduo aprende, na forma que ele consegue compreender as coisas. Então, vai ter gente que vai ficar ouvido e vai entender tudo. Tem gente que se não experimentar, se não tocar, se não mexer e tirar suas próprias conclusões, ele não vai aprender. Tem gente que ele só fica lá quieto na dele, fica olhando e ele entendeu. Tem gente que você vai abrir a cabeça e vai dizer, bora, deixa eu colocar o conhecimento aí, e assim mesmo ele ainda vai ter aquela dificuldade. Então, o problema que a gente está falando na questão da dificuldade da aprendizagem, entendeu? É como ele aprende. O que é que vai chamar a atenção dele. Mas ele não tem nenhum problema causado por algum transtorno, vamos colocar assim, que é aquela dificuldade que o cérebro vai dar por N motivos. Sara? Saí e voltei. Foi, né? Pronto. Então, eu gostei aqui, quando eu vou fazer um concurso, Ranieri colocou, que quando vai fazer um concurso, fica com medo da matéria de matemática. Isso é extremamente normal, vamos se dizer. E tem outros que têm, sabe o quê? O pânico da redação. Não é? Tem gente que diz, não, redação ele me dê qualquer coisa, agora a redação eu não sei para onde é que vai. E mesmo sabendo, então o que é isso? Aí a gente vai entrar na parte da neurociência, né? Que aí a gente vai mexer nas emoções. Por que a gente está... Por que desse medo? Não é? Esse medo foi gerado porque realmente tem uma dificuldade ou esse medo foi gerado por um trauma que está aí sem ter nada a ver? Então, são todas essas questões que na vida da gente, no indivíduo, a gente vai percebendo que o indivíduo, ele aprende de maneiras diferentes. E é nesse momento onde a gente começa a diferenciar, tá? O que é uma dificuldade na aprendizagem e o que é um transtorno que impede a aprendizagem. Então, vamos colocar aqui o que seria esse outro lado, o transtorno que impede. Também faço minhas palavras de doutora Ana Beatriz Barbosa, tá? Porque não é autoria minha, quando ela disse que não gosta muito do nome transtorno, não é muito fã. Mas quem batizou, quem descobriu, batizou como transtorno, então vamos aceitar
esse batismo nessas características. Então, o que é que acontece? Quando se trata do transtorno da aprendizagem, dessa situação, ele veio com algo que está, assim, impedindo algo na sua formação. Vou dar um exemplo aqui. Se eu sou uma pessoa que tenho visivelmente, está aqui visível, que eu tenho um problema de visão. Você olha e você vê, porque eu estou usando óculos. Eu estou usando óculos não para ficar bela. Eu estou usando óculos porque eu preciso ver Sara aqui na minha frente. Eu preciso ler os comentários. Se eu tirar isso aqui, eu vou ter um problemaço, porque isso aqui é um problema o quê? Um problema fisiológico, tá? Eu estou com uma limitação, tá? Da minha visão. Hoje eu tenho um óculos que ele me ajuda, ele é uma ferramenta para que eu consiga ver, para que eu consiga ler, eu consiga me locomover aqui. Ele é uma ferramenta, ele me ajudou na minha limitação. Existem algumas situações que não, eu particularmente eu nem digo, sabe, Sara, que está crescendo, embora sim, tenha aparecido muito mais para a gente, porque o conhecimento tem chegado. E a necessidade dessas intervenções tem chegado numa velocidade muito mais, entendeu? Então, o que hoje é o TEA, há muito tempo atrás eram outros nomes, onde as famílias não sabiam lidar com a situação e escondiam os seus filhos, entendeu? Dentro de casa. Hoje, não. Hoje, todo mundo precisa sair, entendeu? Para quê? Para tratar, para resolver e para deixar o indivíduo de uma forma mais funcional possível. Essa, né? A gente consegue ver isso. Mas voltando à questão dos transtornos, ele vai ter uma dificuldade que vai impedir dele aprender. Não é só como eu entendi dessa forma e ele vai tentar. Ele vai ter realmente essa questão. E aí eu poderia citar a dislexia. Agora, né? Vamos lá tratar sobre a dislexia. Imagine você tá lendo ou tentando ler e as letras correndo. Elas não ficam ali. Como é que vai aprender a estudar? Quem quiser ter uma noçãozinha, assiste aquele Como Estrelas na Terra, Como Estrelas no Céu, né? Acho que é assim. Não, é Como Estrelas na Terra. Na Terra mesmo, que fala sobre, né? É muito lindo esse filme. Ah, ali é para desidratar. Agora vão hidratado, viu? Vai com a garrafinha, porque se for igual a mim que chora com tudo, enfim. Exatamente, tá ali. E sabe o que eu descobri esses dias, terminando uma especialização? Eu vi que já tem uma outra, já tem não é nem nova, é porque ela é pouco conhecida, a síndrome de Irlen. E ela é totalmente visual. E diante disso, você já viu, né, que... Já vi. Fale. Não, essa síndrome, ela é interessante, né? Eu já dei uma estudada, até tentei, queria ter ido esse ano, na verdade, era para ir agora em outubro para Belo Horizonte, que tem uma formação lá, acho que não vou me lembrar o local, que são cores, né, que a gente coloca no papel, eles fazem o teste, eles orientam. Na verdade, a gente é treinado, né, para fazer. Esse diagnóstico, assim, é uma das coisas. Eu gosto das coisas bem diferentes. Sim, e diante disso, o que foi que eu descobri? Eu descobri que tem uma cor realmente que ela me incomoda. Enquanto para outros não, aí eu disse, não, um exemplo, aí tudo se encaixa. Eu preciso de um óculos e existem algumas cores que com ou sem óculos elas me incomodam. Então, provavelmente eu seja uma pessoa que tem essa síndrome, né? Mas aí é um outro processo, a gente vai conversar. O que a gente quer, o que eu quero assim dizer nesse momento é que a gente vai sempre encontrar crianças com transtornos de aprendizagem e dificuldades de aprendizagem. E aí a gente precisa diferenciar cada um. E eu acho incrível que é nesse momento, Sara, que a gente consegue perceber a importância de um psicopedagogo preparado. É de uma pessoa preparada para fazer, sabe o quê? Porque eu digo sempre, ter papel, qualquer um pode ter um papel. Não é? Mas a gente tem que ter uma humildade, uma sensibilidade tão grande para dizer, até aqui eu não posso. Daqui para frente eu não posso. Eu só posso até aqui, entendeu? Essa aqui não é a minha demanda. Aí eu vou dizer assim, é porque
não é capaz? Não, é porque é Não. humilde o suficiente para entender que eu não vou dar conta daquilo ali. Vou dar um Sim. exemplo. Me chame para almoçar na sua casa, mas não me mande, não me peça ajuda no almoço que não seja cortar as frutas e verduras que você precisar, porque eu não sou uma pessoa para a cozinha. Você está entendendo? Enquanto tem gente Sim. que tem aquela habilidade maravilhosa, botou sal e água, a comida ficou um espetáculo. Eu não sou essa pessoa. Nem eu. Então é o quê? Reconhecer. Então, mulher, me chama para comer, É. então compra, faz alguma coisa. Né? Vamos comer fora. Entendeu? Entendeu? Então, é a gente reconhecer que um precisa do outro, entendeu? Não adianta ter um psicopedagogo na escola, porque ele é institucional, ele não pode fazer intervenção e nem existe pela linha mesmo, pela essência da psicopedagogia, nem existe um psicopedagogo fazer como é que eu digo, uma intervenção dentro de uma escola. É impossível. O espaço, o barulho, o próprio ambiente que não coopera, E entendeu? eu, E eu sem falar acho, da visão da pessoa. eu acho, Kati, que essa visão fica um pouco, ficou um pouco, falta a palavra, vou dizer, Confusa, confusa, confusa. conturbada. Por conta dos estágios, né? Assim, a gente sabe que os estágios de psicopedagogia a pessoa faz e o estágio é clínico, mas é dentro da instituição, porque ela aplica os protocolos, vai até a instituição, procura alguma criança que não pode ser uma criança que tenha diagnóstico, preferencialmente, né? E procura uma criança que a escola tenha ela como uma demanda de dificuldade de aprendizagem, só que não identificou. E aí o aluno, né, o aluno de psicopedagogia, ele vai lá, ele faz esse estágio com essa criança, aplica todas aquelas provas que a gente falou no começo, que a gente vê na pós-graduação. E aí ele retorna para o professor corrigir, dependendo da pós, como seja, como vai ser essa avaliação. Geralmente, nas pós que eu trabalho, são o relatório da intervenção, né? Como foi feita, etc. E talvez isso confunda um pouco as pessoas, para as pessoas acharem que elas podem aplicar. E que muitas vezes as clínicas elas não abrem as portas para o estágio clínico. E assim, eu abro, mas é muito. Não sou eu que digo assim, ó, você pode chegar aqui e entrar. Não. É toda uma conversa, é uma documentação que é feita, é o pai aceitar, né, que um estagiário, porque no caso a pessoa vai estar como estagiário dentro da sala. Então é todo um protocolo ético que a gente precisa seguir. E o que eu sinto muita falta é que, como a nossa profissão ela ainda não é uma profissão regulamentada, a gente não tem um conselho, fica muito a Deus dará. Todo mundo faz e todo mundo atua e não tem ninguém para fiscalizar. Só que eu ainda penso que a gente tem que ter moral e ética e responsabilidade pelo outro, né? E ter o cuidado de como que a gente está fazendo esse trabalho, porque é o nome da gente que a gente está levando para qualquer lugar. E aí, diante dessa perspectiva que Kati fala sobre o transtorno e a dificuldade de aprendizagem, né? Que é o pacote da nossa formação, eu preferi vir me especializando mais em atendimento de crianças com TEA, né? E com síndrome de Down também, né? Com crianças com deficiência intelectual, bem nesse caminho. Já já eu leio essa. Não, deixa eu ler logo. Curiosa. Vamos ler. Ai, curiosa, vamos ler. Francineiva diz assim. Ai, apagou para mim, peraí. E quando a professora E, alerta a escola acerca da criança, como é? Que a criança tem algum déficit de aprendizagem, muitas das vezes o educador é tolhido pela direção escolar, com receio de que haja intervenção dos pais. Muitas das aí não saiu mais. Termina, escreve o restante, por favor. Escreve o restante, nesse instantinho a gente responde. E aí, assim, primeiro, a sugestão que eu dou, enquanto profissional, é que estude análise do comportamento. Sabe a aba famosa, que todo mundo fala. A gente vai receber qualquer
pessoa para intervenção, a gente vai avaliar as habilidades acadêmicas, se existe alguma defasagem, a gente vai avaliar, vai investigar, vai detectar quais as habilidades que essa pessoa, vou falar pessoa para não ficar muito para criança, para as pessoas não acharem que psicopedagogia é só para criança, tá? As habilidades que essa pessoa precisa para que a intervenção seja realizada, e o intuito é aumentar o repertório dessa criança, né? Então, aí com a análise do comportamento, e eu tô falando mesmo assim, porque eu sou psicopedagoga bem raizinha mesmo, de 10 anos atrás formada, a gente observa as barreiras de comportamento, né? Então, eu vou puxando para o que eu venho estudando. Então, eu recebo muito criança com dificuldade de comunicação, criança com ecolalia, com estereotipias, né? Com comportamento de fuga ou de esquiva. Então, assim, como que o psicopedagogo vai atuar? Eu tenho essa criança no consultório, né? Eu tenho essa pessoa que vem para a intervenção com laudo médico, pedindo um psicopedagogo, né? E a gente sabe que a criança passa mais tempo na escola do que em outros ambientes. E aí é aí onde eu vou avaliar, e eu busquei protocolos que me dessem uma base para poder avaliar essas crianças, que esses protocolos, eles não, infelizmente, a gente não tem esse suporte quando a gente sai do curso. Então, a gente não sai Não. preparado para atender crianças com repertórios mais complexos, digamos assim, né? Não me entendam mal. Mas não é todo mundo que consegue avaliar uma criança que tem uma dificuldade de comunicação, que não tem uma fala funcional, uma criança que precise, que não tem a comunicação, né, que faça uso de comunicação alternativas, como o PECS, outras. Então, eu fui fazer o curso de PECS, que é o sistema de troca de figuras. Eu fui fazer a própria, o CSA, né, que é o de comunicação suplementar alternativa, e fui fazer alguns protocolos, né. Eu fiz um aprimoramento em aba, fui até antes disso, que foi onde eu descobri que eu podia fazer muita coisa na psicopedagogia, que eu ainda estava presa a, a, a não entender como o psicopedagogo ia atuar. E, e aí fiz alguns protocolos, como o PEP, o Portage, que eu terminei agora, o EBOS, o VibMap, que são protocolos que a gente utiliza para avaliar repertório. E aí, diante dessas avaliações, que eu vou conhecer a criança, eu vou ver qual protocolo, eu não aplico todos, que eu também eu queria abrir bastante esse leque assim de esse parênteses assim que todo mundo está fazendo muito curso, mas não está estudando. Então, fazer muito Sim, curso, né, e não aprofundar é a mesma coisa que nada, na minha opinião, é só ter certificado. Então, assim, diante desses protocolos, eu escolhi os protocolos que eu mais me identifiquei, que eu mais identifiquei como interessantes para que eu aplicasse dentro da clínica e que me desse mais referência e base. Então, eu tenho os protocolos que são os meus queridinhos, que eu compro livros, que eu estudo, que eu monto material de intervenção, de avaliação. Leva tempo, às vezes tem protocolos com 500 e tantas perguntas, e você diz como é que eu vou fazer. Mas a uhum, prática leva à perfeição, né, Kati? É, sim, a gente vai aplicando, vai vendo que eu digo, meu Deus, como é que eu consegui isso aqui tão rápido? Né? A gente vai afinando o nosso olhar, a gente vai conseguindo, né, claro, principalmente as crianças que participam de equipes, né, com supervisão, que aí é massa, massa, massa mesmo, assim, que a gente tem com quem discutir, com quem dizer, eu tô fazendo assim, é, eu tô fazendo assim, não é porque eu quero, eu tô fazendo assim porque eu fiz uma avaliação. E nessa avaliação eu preciso intervir assim, sabe, gente? Ela me dá o isso. parâmetro para começar a intervenção e para ver a evolução dessa criança, para ver como que essa criança ela está adquirindo um repertório, se há necessidade de alguma adequação. E aí eu posso ir até a escola, conversar com os professores, orientar o professor, que aí também é um papel do psicopedagogo clínico, orientar o professor sobre a abordagem
né, a avaliação, as atividades que são feitas para a criança que ele atende. E é muito importante a gente colocar bem o foco, assim, não, quando o pessoal pede muito assim, eu faço atividade adaptada, né, também. O pessoal faz assim, me dá uma atividade aí, porque eu tenho um aluno com autismo e eu queria fazer isso. Gente, não é porque ele não lê, ele tem 6 anos, que você vai fazer a atividade X, não. Você tem que avaliar, você tem que saber por quê. O que é que ele precisa saber, quais são os pré-requisitos básicos que ele precisa aprender para poder você começar a intervir. Eu bato muito nessa tecla, Kate, sabe, né, Kate? Eu brigo muito por Sim. isso, assim, mas eu venho focando muito nessa área. É uma coisa que eu me identifico Isso. bastante. Eu acho que eu Sara, vejo muita evolução. Vá lá, siga, que eu ah, converso deixa demais. eu falar uma coisa bem interessante, sabe? E eu espero Ah, assim que essa seja uma visão, né, que eu vi aí tanto pais como professores, né, mas que a gente aprenda algo que eu costumo dizer que todos os dias, enquanto a gente tiver vida, a gente está em processo de mudança, de transformação, e mudança, uhum, transformação, ela não combina com regressão, e com sim certeza, evolução. com Isso é um certeza. fato. Se a gente diz assim, eu estou de mudança, você pensa que está de mudança para uma casa melhor, né? Eu troquei Uhum, meu sofá. Quando a gente fala que trocou o sofá, que mudou o sofá, nós automaticamente, né? Ó, a neurociência sim, sim, aparecendo, automaticamente o nosso cérebro vê que você tirou um sofá velho e colocou um novo. colocou Então, novo. transformação, mudança, combina com evolução, com Com crescimento, isso é certeza. um fato, tá? E aí o que acontece? Nesse momento onde nós estamos falando desse papel desse psicopedagogo, é importante saber que o psicopedagogo clínico, quando ele vai na escola, ele está indo para somar forças com a escola, Sim, que muito também pertinente. é uma situação, e eu Certeza. digo isso porque eu já atuei como psicopedagoga institucional e sei Uhum. da minha postura enquanto psicopedagoga. Tanto que as nossas colegas, quando chegavam lá, diziam assim: Eu ai, já fui para Cate, você. que bom! Você já foi, outras já foram, tantas psicólogas, fono, foram lá e fazia, ai, que bom que você entende. Tinha gente que chegava com medo, o fato de não me Hum. conhecer, já chegava com medo, assim, sabe? Pisando em casca de ovos. Aí eu perguntava logo, qual é a sua linha terapêutica? Porque E é uma existe parceria, com a certeza. ABA, né? A TCC, tem gente que gosta mais do Sim, TIT, né? Tem gente... Então, existe essas ferramentas, entendeu? E como você mesmo falou, tem pessoas que vão, sabe? Não vão só fazer o curso, mas vão estudar, se sim. aprofundar naquilo ali e melhorar. Porque o importante na vida da gente também é você ser sua melhor versão. Uhum. Eu Com digo sempre que a certeza. minha competição não é com ninguém, é comigo mesmo. Amanhã, Justamente. né, Sara, como a gente diz, É, então sou eu mesmo. Então, se hoje eu fiz algo bom, amanhã eu quero fazer melhor. E melhor e melhor. E uhum. não olhar o outro como parâmetro, É a mas nossa eu, enquanto mãe, autoavaliação, né? isso, exatamente. E aí eu percebi uma coisa, e eu percebia isso, mas eu tentava me iludir, certo? Até Uhum. que, fazendo, né, a especialização em aba, o professor falou, um dos meus professores falou algo que me doeu, mas que infelizmente eu sei que é verdade. Quando ele disse que que hoje ele não precisava mais, porque hoje ele está em uma abordagem bem diferenciada, inclusive mesmo Uhum. com análise comportamental, com as experiências e tal. Uhum. Aí ele disse que hoje ele não fazia mais atendimentos e não precisava ir nas escolas, porque a linha dele hoje já era outra. Mas ele disse que a pior coisa que existia é quando ele precisava visitar uma escola para orientar, conversar e somar forças em favor da criança. Porque quando o Uhum. psicopedagogo clínico sai da sua clínica, sai do seu espaço para ir à escola, um ser humano desse merece uma rosa, merece um prêmio, merece que seja oferecida ao menos água, né, Sara? Porque tem vezes que É. nem água oferece. É. E a gente parece que está incomodando, É. sendo que foi, ligou,
perguntou se podia, qual era o melhor dia, qual era o melhor horário, e combinou, e houve uma agenda para isso. Aí o psicopedagogo, a psico vai no ambiente escolar e fica, olha, eu estou com pressa, porque agora eu não posso, é porque não sei o quê. E isso, assim, fica parecendo que a psicopedagogo clínica é algo que está ali para derrubar você, e não é assim. É E aí eu somar, fiquei né? pensando, vai somar. E quando esse professor, que ele é mestre em psicologia, ele disse que não gostava por essa postura de mais ou menos assim, ó, aqui você não mexe não, porque eu que sei, tem um monte de comentário aqui que eu não estava acompanhando, Sara, agora que Uhum. eu estou vendo, Eu tô vendo, eu tô esperando só você entendeu? terminar, pode falar. Certo, pronto. Então, assim, isso é válido a gente levar em consideração e valorizar, entendeu? Porque aí, quando a gente começar a entender, Sara, isso enquanto mãe, sabe? Enquanto mãe, Uhum. cobrar o que é de direito, de fato e de verdade. E quando eu digo cobrar, não é brigar, é se apropriar do que realmente é lícito, do que realmente é viável, entendeu? E a gente precisa saber o que é que me cabe e o que é que cabe ao outro. E nessas horas colocar assim, ó, cada um no seu lugarzinho para organizar. A minha tá tão quente que eu poderia colocar a cama na sala, porque é mais Uhum. espaçoso, talvez, mas não combina. A cama não tem condição de ficar como Não no lugar do convém, né? sofá. Não convém. É a mesma coisa. Cada um na sua área, cada um fazendo o seu papel. E lembrando que nós estamos somando forças. A gente precisa que a mesma linguagem que seja usada na clínica precisa ser o mais próximo possível na casa. A gente se Sim. esforça para fazer uma rotina visual para a criança, não é? Mas daqui a pouco chegou, fez? Não, ele queria fazer isso, não sei o que, não sei o que. Então, assim, esse tipo de postura a gente precisa realmente, assim, melhorar. E como eu falei no início, né? O cérebro humano, ele passa por um momento, assim, de transformações diariamente, rotineiro. Então, a plasticidade neural está ao nosso favor nisso. E como a gente fala em transformação, a gente fala em evolução, em mudança de pensamento e, consequentemente, crescimento. E esse momento do crescimento, de entender assim, na hora que chegar uma colega e dizer assim, ó, oh, faz assim, né? Vamos pensar por Uhum. esse lado. O que é que você já tentou isso? A gente está tentando somar, É não é? soma, A é. gente está ajudando. Então, isso assim que eu queria falar, porque você fala, e eu me liguei assim nessa questão para A gente colocar conversa, aqui, né? porque a gente não precisa ser indelicado quando chegarem para a gente Com na certeza. escola, entendeu? A gente não precisa dizer, eu sou professora há tantos anos, sempre fiz assim, entendeu? É Sempre fiz a assim. famosa Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, para sempre assim, Gabriela, né? A síndrome da É, Gabriela. a síndrome. E o Mário Sérgio Cortelas, ele tem um exemplo muito legal, né? Eu já vi ele em alguns vídeos falando isso, bem de uma forma bem sucinta, bem rápida, mas aí ele fala basicamente assim, que uma pessoa vinha dirigindo um táxi e o passageiro perguntou, você é motorista há quanto tempo? Aí ele, isso aqui eu tomo conta de tudo, eu sou motorista há tantos anos, e falou. Só que aí onde está? O passageiro atrás colocou a mão no ombro dele, e quando o motorista esqueceu e o passageiro colocou a mão no ombro. Esse motorista se desesperou de um jeito que acelerou e bateu em um poste. Aí daqui a pouco o passageiro fez, rapaz, como é que você comete uma coisa dessa, uma atrocidade dessa? Você não disse que era tão experiente, de 20 anos, que isso, aquilo, outro, como é que você comete uma coisa dessa? Aí o motorista disse, realmente, eu tenho 20 anos de experiência como motorista de carro funerário. Entendeu? Então, automaticamente, ele pensou, quando o passageiro pegou no ombro, ele imaginou quem era que estava atrás. Um Né? defunto. Ele não lembrava que tinha um vivo atrás. Então, é basicamente isso. Não é porque você fez a vida toda que você está preparado para os próximos passageiros, Com para os certeza. próximos clientes, para os próximos desafios. Porque a vida, ela nos exige essas mudanças, essas transformações e esses aprofundamentos. Isso é um fato.
Calei, Sara, por favor. Falou. Falou bonito. A Francineva terminou a frase dela aqui. Vamos lá. Né? Ela pergunta assim: e quando a professora alerta a escola acerca de uma criança, que é uma criança que tem um déficit de aprendizagem, e às vezes o educador é tolhido pela direção escolar, com receio de que haja intervenção dos pais. Muitas das vezes a escola tem medo de orientar e os pais interferirem, achando que seus filhos. Ai, peraí, carregou aqui e cortou. Deixa eu descer subir novamente, viu? Gente. Perdi, entrou um monte de gente e subiu. Peraí, Franci. Ai, não tô conseguindo, não. Vamos lá. Não tô conseguindo. Como eu me perdi naquela hora, eu não vou conseguir. Mas seria Aí ela que basicamente diz assim, é assim: porque eu não li. como dizem, meu filho é Ah, já vi normal aqui. e não precisa de intervenção de psicólogos, né? Como que. Eu acho que eu entendi mais ou menos o que ela quer saber, assim, como se posicionar. Primeiro, a gente tem a obrigação, né, de se posicionar enquanto professor. Quando a gente vê alguma discrepância, né, a gente tem que sinalizar, sim, para a coordenação e para a gestão escolar. A gente precisa fazer isso e a instituição ela precisa se preparar para chamar essa família para conversar. Agora, você não vai chegar para a família e vai dizer que fulano tem algum déficit, até porque ninguém foi avaliado, né? Para dizer que tem X condição, mas você vai chegar para essa De fechar família, diagnóstico, né? né? Vai chegar para a instituição, para a coordenação, vai marcar uma reunião e vai pontuar que essa criança, essa pessoa, ela apresenta algumas dificuldades e a instituição tem que sinalizar sim. Ah, mas o pai não quis, o pai não quer, a gestão não quer. Poxa, quando eu estava na instituição, eu gosto muito, quem trabalhou comigo sabe que tudo meu é registrado. Então, assim, eu passei para a coordenação, eu registro a informação e eu tenho meu caderninho que está lá e ela assina. Porque lá na frente, se disser assim, ah, a Sara não me disse, não, eu disse aqui tal data, se você não tomou a providência, porque a gente tem limitações, né? Também, dentro a gente não pode chegar e passar à frente do gestor, do coordenador. A gente tem que respeitar essa hierarquia. Mas a gente tem que sinalizar sim. E problema se alguém vai intervir ou não vai intervir, eu acho que aí vai existir uma conversa. Você tem limites à escola também. Ninguém vai poder entrar na escola e deitar e fazer o que quiser, né? Tem limites, né? Tem que ser orientado. Eu acho que é por aí, Francine. Se eu entendi o que você quis perguntar para a gente, né? O Ranieri disse que eles ficam com medo. Cadê? É porque ficou lá em cima, né? Aí ele vai atualizando, a gente perde. Você tá vendo? Você pode coisar também, viu? O Ranieri disse que eles ficam com receio de escutar a gente. Eu nunca tive problema, não, viu? Nas escolas que eu visitei. Mas eu vejo relatos de colegas que têm problemas de chegar e de orientar. Eu nunca tive problema, não. Graças a Deus, até o momento, eu fui muito bem recebida. É, não sei, talvez por questões dos meus clientes terem questões comportamentais, assim, que acaba que o professor já fica com aquela angústia, né? A instituição acaba ficando com angústia. Eu sempre fui muito bem acolhida, muito bem recebida. Mas eu já ouvi relatos, sim, de várias colegas dizendo, que o pessoal não recebe direito, já ouvi sim, já ouvi várias Uhum. vezes. E não só com psicopedagogo, né, Não, Sara? não, Também com já ouvimos qualquer relatos de em todos, né? De colega psicólogo, de fono, fono, entendeu? E por aí vai. Quem faz essas intervenções na escola também não são todas, né? Também depende é, muito, e assim, não é genérico, mas também não deixa de ser uma porcentagem sim, pouca. sim, Eu posso contribuir com essa pergunta da pode, deve, Franzinha. Eu estava Francisco Neiva. pensando no seguinte, que uma das coisas assim que me ajudava bastante era a questão da afinidade com a família. Pessoal, olha, O como o vínculo, Midian né? colocou, a gente uma equipe multidisciplinar bem formulada faz toda uma diferença na vida de uma criança, Sim, de um adolescente, isso é um fato, entendeu? E quando a gente fala de equipe multidisciplinar, nós não estamos falando daqueles profissionais que terceirizam, nós estamos falando principalmente da família.
entendeu? Que Uhum. passa o maior, sabe, aquele tempo incrível com a criança. Então, assim, quanto a tempo, eu não vou nem entrar nessa discussão agora, porque está mais do que provado que quem passa mais tempo Uhum. com a criança são as famílias. Mas veja só, a Deixa eu só primeira, pedir, uma coisa que eu acho só, vital é que deixa eu só pedir uma coisinha rapidinho. Gente, tem uma interrogaçãozinha. Rapidinho, desculpe, Kate. Do lado dos comentários, aí tem uma caixinha com interrogação. Quem quiser fazer pergunta, clica nela e faz nela, porque assim, eu tô voltando, mas como tá atualizando muito, eu acabo perdendo para poder ler. Eu vou ler depois que Kate terminar, mas aí as próximas, se vocês puderem, eu agradeço. Vá, Kate. eu vou ter que mexer aqui, que eu fiz alguma coisa. Mas, enfim, então, essa equipe multidisciplinar, ela é formulada também pela família, tá? Porque não vai ficar TO, psicopedagogo, fono, todo mundo fazendo uma coisa só e chegar em casa desmancham aquilo que construiu nas terapias. Isso é sem fundamento. Mas aí um professor, quando ele vê uma necessidade, como é que eu vou chamar o pai, como é que eu vou chamar a mãe para conversar? Entendeu? Para dizer isso. Então, olha só, existe essa questão da própria documentação do relato, entendeu? Isso é muito importante, ter essa sensibilidade de escrever, dizer, olha, a situação é essa, entendeu? E a gente, enquanto pessoas que trabalham e vivem nesse meio, né, de estimulação cognitiva, de tudo isso que a gente vive, né, de neuroplasticidade, a gente precisa entender que quanto mais cedo as intervenções, melhor. Quanto mais cedo, da melhor forma possível, melhor para a criança, só o aprendente está ganhando com isso, entendeu? Sim. Então, quando eu digo isso, eu penso o seguinte: eu tenho que ter a liberdade. Eu falei com a equipe, eu falei com esse, disseram que é normal, mas eu sei, no fundo do meu coração, que precisa de uma intervenção. Pode chegar de uma forma. Então, vamos marcar, né? Mas de uma Sim. forma que a gente se proteja. A gente precisa se proteger, entendeu? E outra coisa, fazer as coisas de tal forma de dizer assim, eu quero chegar em minha casa, botar a cabeça no travesseiro e dormir na paz, sabendo que eu fiz o que era certo, entendeu? Sabendo que eu fiz aquilo que estava ao meu alcance, que eu não fui omisso, que eu não fui relapso, e por aí vai. Então, ter essa sensibilidade e essa aproximação, essa afinidade de perguntar como é em casa, porque aqui eu estou percebendo isso. E um outro, aí Uhum. tem gente que vai dizer, meu filho é isso. Ninguém está dizendo nada, a gente não vai fechar diagnóstico, nós vamos sinalizar Sim. hipóteses, não é? E Sim. vamos fechar um quadro de hipóteses, né? E é Ali que nossa pode, mas obrigação, né? existe os profissionais que batem e isso, que batem o martelo. A gente, no fundo, a gente sempre sabe, né, Sara? A gente olha assim e faz. Aqui a gente É. já sabe, mas a gente não pode chegar lá e dizer Sim. como a gente gostaria. Mas olha só o que acontece diante de tudo isso, pessoal. É que nesse processo todo, de sinalizar as hipóteses, sabe? Que a gente tem que fazer e tem que sinalizar, porque é o mínimo que a gente poderia fazer, pegar o cartãozinho da vacinação. Minha gente, aquele cartão de vacina, Sim. ele é Perfeito. do coração, Ele é. entendeu? Porque na hora que o pai estiver resistindo, você pega o cartão de vacina. Pai, vamos aqui, mãezinha, vamos ver. O que é Uhum. esperado para essa Para fase? essa O que é idade, sim. esperado? Tá como? Tá dentro? Não, tá abaixo. Então você acha que abaixo realmente tá legal? Porque tá evidente, né? O cartão de vacinação é a OMS, né? Então é É. a Organização Mundial de Saúde que desenvolveu aquilo ali com profissionais, sabe? Então, assim, contra fatos não há Não há argumentos. A gente argumentos. só precisa realmente se apropriar de fato e verdade das situações que nos rodeia e agir como realmente precisa agir, Verdade. entendeu? Os famosos marcos de Ah, desenvolvimento, obrigada! né? Oi, deixa eu voltar aqui que tem Sim, pergunta. Eu vi, Lu, que você entrou. Beijo, viu, Luciana Leite? Ave Maria, já trabalhei com ela. Cadê? Francineva também está falando assim, que cada um no seu quadrado, porém todos trabalhando em equipe multidisciplinar. Sim, a gente não é contra, na verdade a gente é a favor que existe esse trabalho, né? Multi. Mas cada um no seu quadrado, porque eu, como psicopedagoga, não posso vou usar até assim, bem, com um termo bem corriqueiro, me intrometer. Ó, eu tenho 27 restantes, não vai dar tempo de ler as perguntas.
E a gente volta, se vocês quiserem, a gente volta. Agora vocês vão ter que botar as perguntas novamente, porque não deu tempo, vai acabar. Você volta, Kati? 12 segundos. Diga, volto. Tá falhando, tá horrível. Tá Ó, 5 falhando, viu? Eu não tô te segundos, 5, entendendo.